movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase modernista do Brasil, liderado por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral. A finalidade principal era de estruturar uma cultura de caráter nacional. As principais obras eram Morro da Favela é uma pintura a óleo de 1924 da artista brasileira Tarsila do Amaral. A obra retrata um casado e pessoas simples, na totalidade negros, em um morro com caminhos de terra batido à vegetação natural, numa visão idílica, oscilando entre a rural e urbano e com cores caipiras. Pintada por Tarsila do Amaral em 1924, ano central no desenvolvimento de sua obra, a tela São Paulo é um dos marcos da frase pau-brasil. Como é conhecida sua produção desse período de conciliação entre a redescoberta da visualidade brasileira e uma reelaboração bastante particularizada das lições cubistas. Recebida no ano anterior nos ateliês de André Lotti, Fernand Léger e Albert Iglesias em Paris, a modernidade é o foco dessa obra. Tarsila coloca em posição de destaque tanto a paisagem nacional, as cores alegres e ingênuas de cena caipira que reconta com alegria na histórica viagem a Minas Gerais, quanto a transformação da cidade acanhada em metrópole. O que a pintora faz em telas como São Paulo é situar a percepção do Brasil a partir da ótica aberta pela industrialização. Êxtase diante de uma modernidade bastante incipiente, simbolizada sobretudo pelos edifícios que começam a despontar no céu da cidade, pelas estruturas de ferro que sustentam o viaduto e principalmente pelo bonde, que no canto superior direito da tela parece ser o responsável pelo dinamismo do conjunto. As construções ao fundo, trabalhadas como profundidades apenas sugeridas, aparecem contidas e conduzidas por uma única linha. E ela que organiza e dá sentido ao grupo liderado pelo vagão, que remete mais às paisagens anterioranas do que a uma visão pujante da cidade em desenho. O que imprime movimento à tela não é tanto a representação desses parcos símbolos da modernidade, é a sucessão de linhas que acortam horizontalmente e conduzem o olhar da esquerda para a direita, dando lógica ao movimento. Esses cursos retilíneos, passeio e linha do trem, ou tortuosos, rio e contorno dos prédios, frequentemente fragmentados por fortes elementos verticais, figuras, troncos da árvore, prédios, vigas de ferro e etc. Criam uma trama que sustenta e anima todo o conjunto. A cor continua sendo usada como elemento definidor das formas, mas a artista lança mão de um jogo sutil de sombras, influenciadas pela pintura de Fernand Léger, para ajudar a demarcar o volume dos elementos do quadro, distanciando-se do aspecto unidimensional do movimento inaugurado década e meia antes de Pablo Picasso e Georges Braque. O que Tarsila parece buscar aqui não é o efeito pelo contraste cromático, mas uma harmonização de tons possíveis, derivados dessa paisagem particular, dando corpo ao fértil embate do período pautado pelo duplo desejo de modernidade e de enraizamento local. Um Mamoeiro, 1925. Tarsila retrata a paisagem brasileira com intensos coloridos. Esta obra mostra o início da ocupação dos morros das grandes cidades. A simplificação e estilização das formas promovem certa relação com o cubismo, mostrando a vida simples, o dia a dia das pessoas, roupas no varal, vizinhas que se visitam, mãe com filhos. É importante refletir sobre a mudança de hábito das pessoas a partir da grande concentração de pessoas que hoje habitam os morros. Frutas e plantas tropicais são estilizadas geometricamente. A pensar de ter tido contato com as novas tendências e vanguardas, Tarsila somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil em 1922. Numa confeitaria paulista foi apresentada por Anita Malfatti aos modernistas de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Pichia.
Esses novos amigos passaram a frequentar seu ateliê, formando o grupo dos 5. A mulher negra e de seios grandes faz a parte da infância de Társila, filha de um grande fazendeiro. Na época em que era criança, as negras, geralmente filhas de escravos, eram as amas secas, espécies de babás que cuidavam das crianças brancas. A tela A Cuca foi pintada em 1924 por Tarsila em Paris, enquanto o artista tomava aulas com Fernand Léger. O pintor ficou tão impressionado com a composição que mostrou a obra para todos os seus alunos, dizendo se tratar de um trabalho excepcional. Na obra apresentada hoje, é possível identificar elementos cubistas ao fundo da tela. Além disso, A Negra é considerada uma obra antecessora da antropofagia, na pintura de Tarsila. A mulher negra e de seios grandes fez parte da infância de Tarsila. A lua, criada em 1928, um cacto solitário, cuja figura sugere a de um ser humano. Ergue-se ante uma noite de lua minguante, em uma tela de 110 por 110 centímetros. A lua, quadro de 1928, considerada um marco da pintura antropofágica de Tarsila do Amaral. Autorretrato, também conhecido como Manteal Rouge, foi pintada em 1923 e tem dimensões médias, 73 cm por 60,5 cm. O casaco vermelho de gola alta que Tarsila veste na pintura foi desenhado pelo estilista Jean Patou e usado no jantar em homenagem a Santos Drummond, oferecido pelo embaixador brasileiro em Paris, em 1923. Atualmente a tela encontra-se no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Manacá é uma obra de Tarsila do Amaral, criada em 1927. Originalmente, o manacá possui apenas uma cor, mas na obra o artista explora várias tonalidades. Essa obra chama-se Abaporu, que significa homem que come gente, e foi pintada a óleo sobre tela em janeiro de 1928 por Tarsila do Amaral. A obra O Ovo Urutu apresenta uma cobra que assusta e tem o poder de deglutição, e um ovo que significa algo novo. A obra Distância foi criada em 1927 por Tarsila do Amaral, com a técnica de óleo sobre a tela. O Sono. A obra Sono foi criada pela autora Tarsila do Amaral no ano de 1928. A técnica usada foi óleo sobre a tela. Antropofagia, 1929. Nesta tela temos a junção do Aboporu com a negra. Este aparece invertido em relação ao quadro original. Trata-se de uma das telas mais significativas de Tarsila. Sol Poente, 1929. Nesta obra, percebemos elementos imaginários e idealizados por Tarsila. As cores, como sempre, são também um destaque importante na composição. Floresta. A obra Floresta foi criada pela autora Tarsila do Amaral no ano de 1929. A técnica usada foi óleo sobre a tela. Cartão postal. A tela Cartão Postal do Brasil, feita em 1928, mostra a cidade do Rio de Janeiro. Nela vemos o macaco, que é um bicho antropofágico de Tarsila, que compõe a tela. Operários. Operários é um quadro pintado em 1933 por Tarsila do Amaral, que representa o processo de industrialização do estado de São Paulo e o imenso número e a variedade étnica das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas que começavam a surgir no país no início do século XX e tendo seu pico na década de 1930, principalmente nas metrópoles, impulsionando o capitalismo e a imigração. O quadro se encontra no Palácio Boa Vista e faz parte do acervo do governo do estado de São Paulo. Tarsila de Amaral, segunda classe, 1933. Esta tela nos mostra famílias de imigrantes, seus filhos descalços, com os pés no chão. Tarsila mostra com sensibilidade a realidade brasileira da época, da década de 1930. O Brasil passava por momentos de crise política e econômica, e os imigrantes chegaram para ajudar nas lavouras. O semblante triste e caído revela o cansaço dos trabalhadores e a falta de esperança, no momento de crise que vivia o Brasil de Vargas.